Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, uma alegria imensa saber que você, todos os dias, neste horário, está diante do televisor conosco para conhecer mais aprofundadamente a fé católica apostólica romana. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Hoje trataremos do último programa dedicado à celebração do Sacramento da Penitência. São 3 as formas de celebração litúrgica do Sacramento da Penitência. Já vimos a primeira, celebração, confissão individual com absolvição individual. É a única forma ordinária da celebração deste sacramento. Depois vimos a celebração comunitária com absolvições individuais, forma que ressalta muito o caráter eclesial da celebração, mas que resguarda a forma ordinária, já que ela está inserida na celebração e ela é respeitada. Depois de uma parte comunitária, os confessores se colocam nos seus devidos lugares e os penitentes individualmente se aproximam para acusar os seus pecados e receber a absolvição individual. Hoje trataremos da fórmula excepcional, somente em casos de grave necessidade, confissão comunitária com absolvição geral. Quais são os critérios? Em que situações essa forma de celebração pode ser licitamente celebrada? Catecismo da Igreja Católica, número 1483. Em casos de grave necessidade, pode-se recorrer à celebração comunitária da reconciliação com confissão geral e absolvição geral. Tal necessidade grave pode ocorrer quando há perigo iminente de morte, sem que o sacerdote ou os sacerdotes tenham tempo suficiente para ouvir a confissão de cada penitente. A necessidade grave pode existir também quando, tendo em conta o número dos penitentes, não há confessores bastantes para ouvir devidamente as confissões individuais num tempo razoável, de modo que os penitentes, sem culpa sua, se vejam privados durante muito tempo da graça sacramental ou da Sagrada Comunhão. Neste caso, para a validade da absolvição, os fiéis devem ter o propósito de confessar individualmente os seus pecados graves em tempo oportuno. Pertence ao bispo diocesano julgar se as condições requeridas para a absolvição geral existem. Uma grande afluência de fiéis, por ocasião de grandes festas ou de peregrinações, não constitui um desses casos de grave necessidade. Primeira situação que justifica a confissão com acusação geral e absolvição geral. Perigo de morte. Pensemos, por exemplo, em estado de guerra. Eu sou bispo do Ordinariado Militar, bispo auxiliar. Desejo que nunca aconteça isso em lugar nenhum. Mas vamos imaginar, os soldados católicos estão no fronte, existe o risco iminente de morte. Eles são muitos, poderão morrer a qualquer momento em batalha. Esta situação, então, se justifica. Segunda situação, o número de fiéis é grande, o número de sacerdotes não é suficiente para atender aqueles fiéis. O sacerdote só vai voltar depois de muito tempo àquela comunidade. Pensemos as comunidades indígenas ribeirinhas, vários lugares do Brasil, onde são muitos os católicos. O sacerdote vai de 6 em 6 meses, de ano em ano. Precisa retornar, não há tempo suficiente para confessá-los. E eles podem ficar privados muito tempo da graça sacramental e também do sacramento da Eucaristia. Simplesmente muitas pessoas, num determinado lugar, não é motivo suficiente, diz o texto, para que se lance mão desse dispositivo. Compete ao bispo decidir quais são as situações objetivas e ele está subordinado à norma da Igreja para aplicar este recurso extraordinário da celebração extraordinária do sacramento da penitência.